Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso estar com os irmãos nesse momento. Mais uma vez, mais um programa que nós vamos estar fazendo, programa de estudo bíblico. E é maravilhoso poder contar com a presença de cada um de vocês, né? Alguns irmãos já estão se conectando, já estão entrando, né? Nós queremos abraçar a todos, queremos estar saudando a todos e dizer que é sempre uma alegria muito grande poder contar com a bênção da participação de cada um de vocês. Este programa, ele tem esta finalidade de estarmos juntos estudando a palavra de Deus. E de uma vez que nós não podemos nos reunir, pelo menos no presente momento, não podemos reunir por causa da questão do isolamento, nós nos reunimos aqui, né? Embora cada um nas suas casas, nos reunimos aqui neste programa, nesta live, e podemos desta forma estar compartilhando das bênçãos do Senhor, aquelas que Ele tem preparada para cada um de nós. Queremos saudar quem já consigo identificar aqui nesse momento, é nossa irmã Régia, né? Um abraço, minha irmã. Nós temos grande alegria da sua participação conosco. Temos aí também outras pessoas entrando. Percebo que tem algumas pessoas querendo entrar, mas parece que está falhando, né? Então, está caindo a conexão de alguns dos nossos irmãos. Mas graças a Deus, porque já estamos juntos aqui e já podemos ir dando início a esta programação, esperando que o Senhor fale através da sua palavra em cada coração. Vamos orar, meus irmãos? Dobremos nossos joelhos, pelo menos em espírito, dobremos nossos joelhos, curvemos nossas frontes e humildemente invoquemos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Ó Deus, nosso Pai querido, neste momento de programação, queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que estejamos nesses momentos completamente envolvidos numa esfera espiritual para estar extraindo da Tua
palavra e ensinamentos que nos vão dar crescimento espiritual. Estamos estudando, ó Deus, acerca da história da redenção e queremos que o Senhor nos ensine muitas coisas através do estudo da tua palavra, a leitura da tua palavra. Abençoe, ó Pai, nossos irmãos que estão conectando, nossos irmãos que estão nos seus lares, mas estão conosco nessa live. Abençoe suas vidas, abençoe cada lar, abençoe cada pessoa individualmente, ó Pai. Que o Senhor esteja atendendo às suas orações, esteja, ó Pai, abençoando-os nos seus planejamentos e esteja também provendo, ó Pai, de todas as suas necessidades. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou pedir aqui para a Beth estar prendendo essa cortina, né? Porque ela está aparecendo aqui. Eu vou afastar a cadeira. Só um minutinho, irmão. Vamos dar um acerto aqui. Pequeno acerto, enquanto os irmãos vão entrando, né? Para a gente poder estar fazendo essa programação. Eu estou vendo a nossa irmã Luísa, né? Que também já está conectada conosco. Nossa irmã Luísa, seu Deoclésio, uma família querida que está morando no Paraná. Estiveram conosco como membros da igreja de Vila Pauliceia e agora estão no Paraná e têm estado conosco nas lives. Um abraço, meu irmão, um abraço a todos vocês. Bom, irmãos, a História da Redenção é um programa que tem um currículo de 1 ano. Nós estamos lendo este livro que foi feito para estudos de escola dominical. O livro tem esse tema, a História da Redenção. Ele foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior, e esse livro foi publicado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Nós estamos lendo, estamos adaptando para essa nossa programação, esses nossos estudos de quartas-feiras. A gente lê, tanto extrai os textos do livro, como também extrai outros comentários que a gente acha na internet, relacionado ao assunto. Então nós vamos estar dando início a essa programação de hoje, a História da Redenção, a sexta lição. A sexta lição que tem como tema uma nova era. Essa nova era que surge após o dilúvio. O texto básico que eu quero ler hoje, nesse momento para iniciar, é Isaías 65, o versículo 17. Enquanto aí os irmãos vão abrindo a sua palavra, quero estar saudando também nosso irmão Osmar, que já está conosco. Meia paz, meu irmão, né? Que Deus o abençoe. E também a Cláudia, uma boa noite, minha irmã, a paz do Senhor, que possamos estar juntos aí, crescendo espiritualmente através desses estudos. Então vamos ler Isaías 67, versículo 17. Diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esse texto, então, é o texto que a gente vai usar como texto básico, exatamente porque o Senhor, após o dilúvio, praticamente recriou, né? Recriou, porque tudo foi coberto pelas águas, mas Deus fez outra vez nascer as plantas, as árvores, fez se multiplicar os animais, né? A humanidade. E então o Senhor fazendo criando novos céus, nova terra. Sabemos que haverá um dia também quando o Senhor haverá de criar novo céu e nova terra após
a vinda de Jesus, o novo céu e nova terra para a habitação do povo de Deus com ele, quando se cumpre a palavra que diz: eis o tabernáculo de Deus conosco. Né? Tem mais uma irmã que entrou aí agora e eu não consegui, parece que é a Maria, né? Não apareceu o nome, mas aqui eu estou vendo que parece que é a Maria. Quero saudar também essa irmã que está conosco aqui na programação de hoje. Meus irmãos, a lição de hoje, ela vai estar dando início à terceira era da história da redenção. A primeira era foi da criação de todas as coisas até a queda do homem, né? Chamado período da inocência. A segunda era é depois da queda, o período terrível de manifestações do mal até o dilúvio. E a terceira era começa depois do dilúvio. Nesse momento só existe a família de Noé, salva de maneira miraculosa do grande cataclisma. Deus estabelece com ele um novo pacto de benevolência com a raça humana, e nesse pacto ele garante aos homens a duração contínua das circunstâncias favoráveis e indispensáveis à vida. Ele promete a Noé que não mais vai fazer destruir a terra através de água. E aí vem aquele sinal do arco-íris. Sendo assim, diz a palavra, que todas as vezes que a gente vê o arco-íris, vai lembrar da promessa que Deus fez a Noé de que não mais destruiria a raça humana através da água, como foi da primeira vez. Nós temos no capítulo 9 de Gênesis, a partir do versículo 20 até o capítulo 10, versículo 1, nós temos aí acerca da natureza da raça humana. Vamos ler? Gênesis 9, versículo 20. Eu não vou ler todo o texto, mas a gente vai estar lendo alguns versículos para que os irmãos percebam acerca da raça humana que vem depois do dilúvio. Versículo 20, Gênesis 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e lhe disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem,
Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Um abraço aí, Idênia, né? Um abraço. Que Deus abençoe você e sua família. Assim como também abençoe os demais irmãos que estão conosco. Pois bem, irmãos, antes de descrever a difusão das famílias da humanidade, todas elas descendentes de Noé e seus filhos, a Bíblia narra um episódio muito triste da vida de Noé. Ele se embriagou com vinho e, dessa forma, deu lugar para que um de seus filhos zombasse dele. Essa história não foi narrada com o fim de ridicularizar o profeta, nem para acusar o seu filho pouco respeitoso. Ela foi narrada para mostrar que, não obstante a sua sinceridade e retidão, Noé tinha também dentro dele a fraqueza da raça decaída. Ele tinha também dentro dele a natureza pecaminosa que passou a fazer parte da natureza do homem. O pecado tinha entrado no homem e não saía mais, sendo necessário uma constante vigilância para que não se apodere definitivamente da criatura humana neste mundo. Então, depois de agradar a Deus pela justiça da sua vida, Noé se descuidou e o pecado lhe infligiu essa derrota humilhante. Irmãos, isso nos faz ver e perceber através da palavra de Deus que o homem é pecador e só Deus o pode livrar desse estado de miséria e pecado. E o faz através de Jesus Cristo e sua obra redentora. Sendo assim, podemos dizer que a fraqueza de Noé, narrada como está na Bíblia, ela provoca duas reações muito diferentes. Alguns vão alegar que essa hora de fraqueza de um homem bom justifica a fraqueza de sua própria vida, e eles mesmos tomam isso como pretexto para continuar na prática do mal. Ora, se o próprio Noé, que era um homem justo, pecou e Deus ainda assim o aceitou, então nós podemos continuar no pecado e Deus ainda assim vai nos aceitar. Um pensamento errado, é claro. Mas outros vão ver neste episódio um sinal, um aviso necessário para a vigilância. Vão perceber neste episódio um sinal da necessidade de estarmos vigiando e orando para não cair em tentação, assim como Noé caiu em tentação. Não é isso? Então, é esse primeiro aspecto aí que nós queremos mostrar, que é a questão da fraqueza, né? Mostrando a natureza da raça humana. Aí a gente vai entrar no capítulo 10, e é esse capítulo 10 que eu falei que não vou ler todo ele, mas a gente vai entrar no capítulo 10 e a gente vai então perceber agora a origem da raça humana, né? Vai agora aparecer agora diversas famílias. Então veja, por exemplo, o versículo 1 diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos e filhos depois do dilúvio. Aí vai falar, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirse, e começa os filhos e aí vai dando as gerações de Jafé. E aí diz assim, versículo 5: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas
terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Ok? Aí depois a gente vai continuar a leitura, no versículo 6 fala, os filhos de Cão são esses, Cuxi, Mizraim, Put, Canaã, e aí continua gerações de Cão. E aí vai falar assim, no versículo 9, foi ele valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. E aí vai dizer no versículo 11, daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive. Então veja já aí as gerações se espalhando, ok? Essa geração de Cão. E aí vai falar depois da geração de Sem. Versículo de número 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhes nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. E aí vai falar sobre a geração de Sem. E aí, mais para frente, os versículos 31 e 32 vai dizer, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Então, meus irmãos, nós temos aí agora a origem das raças, né? A origem das raças. Logo depois de falar novamente sobre isso, e vamos situar melhor essas raças. Quero estar saudando também a irmã Vilma, a irmã Eva, minha tia, né? E quero saudar com a paz do Senhor cada um de vocês que estão conosco neste estudo. Pois é, então, meus irmãos, alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostatar. Uma grande parte seguiu o exemplo de Noé e obedeceu os mandamentos de Deus. Mas outra grande parte também foram descrentes e rebeldes e nem mesmo tinham a mesma ideia quanto ao dilúvio. Alguns chegavam até a descrer da existência de Deus e atribuíam o dilúvio a causas naturais. Alguns outros criam em Deus, cria que Deus existia, mas cria que ele destruiu, cria que foi ele que destruiu a raça antediluviana pelo dilúvio, e os seus sentimentos, como os de Caim, eram sentimentos de rebelião contra Deus por ter ele destruído da terra o povo e amaldiçoado a eles por um dilúvio. Então veja como foi que surgiram as raças. A Bíblia diz que os filhos de Noé, que saíram da arca, eram Sem, Cão e Jafé. Cão foi o pai de Canaã, que deu origem aos cananeus, inimigos de Israel, né, os cananeus. Teria dado origem também aos povos de pele negra que imigraram para a África. Sem foi o pai dos povos chamados semitas, como também chamados os povos que habitaram o crescente fértil, a região dos vales dos rios Tigre e Eufrates. De Sem vieram os israelitas, os persas, os assírios
e outros povos que habitaram aquela região. E Jafé, o caçula, deu origem aos povos do Oriente, como os hindus e também aqueles que migraram para o Ocidente, dando então origem aos gregos e outros povos que habitaram a Anatólia, que é a atual Turquia. Daí a Síria e também os antecessores dos romanos. Então são essas as raças que vieram através dos filhos de Noé. Agora tem um outro episódio aí, que é a origem das línguas, a diferenciação das línguas. A gente vai encontrar isso narrado em Gênesis 11, os versículos 1 a 9. Vamos lá? Pode abrir suas Bíblias, Gênesis 11, os versículos 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedras e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, essa é a origem das raças, como também agora, como vimos, a origem da divisão de línguas, da diferenciação de línguas. Por quê, meus irmãos? Até aquele momento, embora divididos em famílias, os homens tinham um traço de união, porque eles falavam a mesma língua. Não se tinham esquecido do dilúvio, mas não se lembravam mais da causa que produziu o dilúvio. Os que se tornaram inimigos de Deus sentiam-se diariamente reprovados pela justa conduta e piedosa vida daqueles que amavam, obedeciam e exaltavam a Deus. Então, os descrentes consultaram entre si e decidiram se separar dos fiéis. Viajaram a certa distância para se afastar deles, escolheram uma vasta planície para habitar, então construíram uma cidade e conceberam a ideia de edificar uma grande torre que alcançasse as nuvens, para que pudesse habitar juntos na cidade e na torre, e não fossem mais dispersos.
Eles razoavam entre si que estariam seguros no caso de outro dilúvio, porque a torre era muito alta e eles desejavam que a torre tocasse as nuvens. Sendo assim, se as águas viessem outra vez, eles estariam protegidos, né? Essa torre fora planejada para exaltar seus construtores e pretendia voltar a atenção dos outros que vivessem na terra para os endeusar, né? E dessa forma se unirem a eles na sua idolatria. Foi isso que Deus enxergou e disse: olha, não é bom o que eles estão fazendo. Vamos então descer e confundir as línguas, né? Para que eles não continuem esta obra. Então o Senhor não lhes permitiu completar o seu trabalho. Eles já tinham construído a torre até uma grande altura, mas aí o Senhor confundiu a sua linguagem e depois disso não houve mais harmonia no trabalho. E eles, certamente irados com os outros, porque já não mais se entendiam, né? E sem saber o que estava acontecendo, qual era a causa daquele mal entendido, abandonaram o trabalho, se separaram uns dos outros e se espalharam sobre a terra. Meus irmãos, é lamentável, né? É lamentável que as lições morais do passado pouco ou nada aproveitam as gerações seguintes. Eles se esquecem, né? Deus havia mandado o dilúvio exatamente por causa da maldade do homem, por causa da idolatria do homem, por causa da falta de amor, por causa da desunião. E logo depois do dilúvio, né, as gerações que vão surgindo já são gerações novamente imorais, novamente idólatras, né? E aí a gente percebe que eles vão se esquecendo. Quando eles resolvem edificar a torre, então recebe a interferência de Deus, né? Deus provoca a diversificação das línguas numa manifestação externa e verbal, né? Os corações humanos tinham já em si esse aspecto de divisão. Quando, então, eles agora têm as suas línguas confundidas, eles externam aquilo que está no coração, a divisão, né? Se dividem, né? Não tem mais união entre eles, vai cada um para um lado, cada um vai seguir a sua vida. Então, meus irmãos, não sabemos que processo Deus usou, mas a ciência moderna da linguagem tem elementos positivos para provar que as línguas faladas hoje no mundo têm a origem numa só língua, ou seja, tem uma só raiz. Interessante isso, né? Elas têm uma só raiz, mas são diferentes, né? E muito diferentes, né? E hoje nós temos muitos mesmo dialetos, né? Além de muitas línguas. Pois bem, então nós vimos aí, primeiro, a origem das raças, né? Através dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Vimos também essa divisão, né? Essa dispersão por causa da divisão das línguas, na diferenciação das línguas, né? Naquele episódio chamado A Torre de Babel. E por último, irmãos, no terceiro ponto, nós vamos ver acerca da origem da raça escolhida. Nós vimos anteriormente que alguns dos filhos de Noé, eles continuaram seguindo a mesma justiça de Noé, adorando a Deus e procurando seguir os mandamentos de Deus. E chega até Abraão, né? Embora que nos dias de Abraão a terra novamente estava corrompida, porque todas as nações haviam se tornado pagã,
Veja, irmãos, que coisa terrível, né? Nos dias de Abraão, todas as nações eram nações pagãs. Algumas poucas famílias eram famílias que ainda preservavam a mesma justiça de Noé. Chega até Abraão, né? Vamos ler então aqui mais um outro texto, Gênesis 11, versículos 10 até Gênesis 12, o versículo 3. Vou pegar a sua Bíblia aí e vamos ler comigo, porque vocês lendo, vocês também vão entendendo. Então, Gênesis 11, a partir do versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. Seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu li todo esse texto, irmãos, e vocês vão percebendo uma coisa interessante. Eu li só esse texto por completo, porque este fala dos filhos de Sem, a geração de Sem, que é de onde vem Abrão, de onde vem todo o povo hebreu, que é o povo de Israel. Os demais, né, Cão e Jafé, nós já falamos anteriormente, né, quais foram as raças que eles fundaram. Agora, uma coisa interessante que também eu queria perceber e compartilhar com vocês é o seguinte: vocês percebem que logo no início do texto fala de
o próprio Sem vivendo 500 anos, né? E depois disso, os irmãos vão perceber que vai caindo, né? Vai vivendo 200 anos, 100 anos, né? Vai caindo aí o tempo de vida de todas as gerações seguintes. Pois bem, o que nós vamos enfatizar? Que nessa época aí, começa o fio histórico mais importante da história da redenção, que é a história do povo hebreu. Dizemos mais importantes pelos seguintes motivos. Primeiro, porque o povo hebreu foi a raça escolhida para ser depositária dos oráculos de Deus, né? Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ver? Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram, vamos lembrar outra vez a vocês que o povo hebreu é o povo de Israel, ok? O povo hebreu recebe o nome de Israel por causa de Jacó, né? Jacó teve o seu nome mudado para Israel, ele teve 12 filhos, né? E cada um desses 12 filhos representava uma das tribos de Israel, ok? Mas eles eram povo hebreu, descendentes de Sem. Veja lá o que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitos são os aspectos, principalmente porque dos judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? Lembrar também que a gente falou o povo de Israel, e aqui está falando do judeu, mas vamos lembrar que o povo de Israel se dividiu, né? Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu, e o reino do norte continuou sendo chamado Israel, e o reino do sul ficou sendo chamado Judá. Então ficou os israelitas e os judeus após o reinado de Salomão. Mas então o que a gente percebe aqui é isso, que Paulo está dizendo que esse povo é importante porque deles vêm os oráculos de Deus. Oráculos vem de oratória, né? Vem de oratória. Significa as profecias, né? As profecias, as promessas, ou seja, foi esse povo que Deus escolheu para falar com eles, ok? Isso que significa os oráculos de Deus. Então, o povo hebreu foi a raça escolhida para ser a depositária dos oráculos de Deus, né? Quero saudar a Tatiane, que também acabou de entrar, né? Justamente com mais algum outro irmão que eu também não consegui identificar aqui, mas todos esses irmãos que entraram aqui agora, um abraço. Então, a origem da raça humana, da raça escolhida. Essa raça é escolhida e ela se torna importante porque dela vem o povo hebreu. Também a Nesiete, né, acabou de entrar, né? Boa noite, Nesiete. Um abraço. Irmãos, então o segundo ponto é que o povo hebreu surge nesse ponto remoto da história e se destaca pela superioridade dos conceitos religiosos e não desaparece mais. Esse povo hebreu é o povo que vai manter essa identidade de Deus, do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e eles permanecem com essa mentalidade de Deus. Então veja, se até aquele momento todas as nações eram nações pagãs, nações idólatras, nações que cultuavam deuses, nações que erguiam postes ídolos a deuses, né? Nações que cultuavam a deuses nos altos, nos montes, nas torres. Surge um povo, através de Abraão, um povo que vai manter a religiosidade num Deus, que é o Senhor Criador do céu e da terra. Embora que eles também, na sequência, eles se tornam também um povo idólatra, porque eles começam a adorar os deuses pagãos também, mas eles não perdem, né? Eles não perdem essa ligação com o Deus Criador de todas as coisas, que eles chamam o Deus de seus pais, o Deus de
Abraão, Isaque e Jacó. Então, o povo hebreu ele surge como esses que se destacam nos seus conceitos religiosos. Esse povo vai receber os 10 mandamentos, esse povo vai receber muitas instruções que Deus dá, e desse povo vem os profetas, e desse povo vem o próprio Jesus Cristo, né? Que é um terceiro ponto da importância desse povo. Jesus Cristo, que é a figura culminante da história da redenção. Ele é filho do povo hebreu, né? Então, o fio histórico começado nessa época é o patriarca Abraão. E dele vem toda essa geração, chegando até os judeus e Jesus Cristo. Ok? Irmãos, para finalizar, para concluir, eu quero destacar aqui alguns pontos, né? 4 pontos. Eu quero destacar para a gente pensar e para a gente formalizar melhor o nosso estudo. Primeiro ponto, dentro desses destaques que eu quero fazer, é que Deus não escolheu Abraão por ser um homem perfeito. Assim como Noé, Abraão também tinha uma natureza pecaminosa. Então, assim como Noé e os demais homens, ele também era sujeito a pecar. Inclusive, na história de Abraão, o momento em que Abraão mente, né? Ele mente. Tem 2 momentos em que ele mente em relação, inclusive, à sua própria mulher, porque ele chega até um certo lugar e ali ele encontra um povo forte e que vem ao seu encontro, né, através do rei. E quando ele se vê diante do rei, a sua comitiva e os soldados, ele teme pela sua vida. E então o rei pergunta a ele quem é Sara, e ele diz que Sara é a sua irmã, né? Sendo que Sara era a esposa dele, né? E, então ele mente. Tem um outro momento também que ele mente em relação a isso também. Mas mostrar que Abraão não era um homem perfeito. Ele também era sujeito a pecar, assim como nós, assim como Elias, e assim como os demais profetas e os apóstolos no Novo Testamento. Então Deus não escolheu Abraão por ser um homem perfeito. Ele escolheu uma criatura humana com sua fraqueza, mas escolheu Abraão porque ele é um homem cheio de fé. Era um homem obediente. E Abraão chega a ser chamado na própria Bíblia de o pai da fé, porque ele era um homem de fé. Então, Deus escolheu Abraão porque era um homem cheio de fé, e esse homem que ele escolheu era alguém que ele ia aperfeiçoar, disciplinar e fazê-lo ser o pai de uma grande nação, ok? O segundo aspecto aqui, o patriarca da raça hebraica, que é Abrão, ele se caracterizou por uma fé tão grande que Hebreus 11, 8 vai fazer menção a ela. Vamos lá ver. Hebreus 11, 8. Olha o que se diz acerca de Abrão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão, né? Então, Abrão, ele se destaca pela sua fé. Está aqui, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Homem de fé e obediente. Então vejam, Deus não escolheu Abraão por ser um homem perfeito. Era um homem imperfeito assim como nós. Mas Deus escolheu porque ele era um homem de fé
e um homem obediente. Então, Abraão, ele foi um homem que imprimiu em sua descendência um cunho moral e espiritual inigualável. Toda a descendência de Abraão foi sendo uma descendência de homens que tinham suas falhas, mas homens que tinham Deus, o Deus Criador, como o único Deus vivo e verdadeiro. Ele imprimiu essa sua religiosidade, essa sua fé, essa sua obediência, esse cunho moral e espiritual, ele incutiu isso na mente dos seus descendentes. O terceiro aspecto é que Deus fez promessas a Abraão, promessas que se cumpriram na história do povo hebreu. Promessa que se cumpriu até os dias de hoje. Ele diz, far-te-ei uma grande nação. E a história do povo hebreu testifica esse fato. É uma grande nação. Tentaram destruí-la por várias vezes, ela continuou sendo uma grande nação. Então Deus cumpriu o que disse a Abraão, far-te-ei uma grande nação. Uma outra coisa que ele fala também a Abraão é, engrandecerei o teu nome. E o nome de Abraão foi engrandecido através de grandes figuras do povo hebreu. De Abraão surgiu Davi, Salomão, Mendelssohn, Einstein e os grandes pilotos da descoberta marítima e outros tantos, né? Isso comprova o cumprimento da promessa de Deus, que ele ia engrandecer o nome de Abraão. Todos esses grandes homens eram descendentes de Abraão, né? Então Deus também fez cumprir nele esta promessa. E uma terceira promessa que ele fala é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, que é a maior bênção dos homens. Jesus Cristo era descendente de Abraão. Em Jesus Cristo, Deus abençoa. Deus cumprindo as suas promessas na vida de Abraão. E o quarto ponto é que a vida de Abraão foi uma vida errante, né? Pelo Egito, pela Palestina, né? E isso foi uma prefiguração da vida errante da sua descendência através dos séculos. Até hoje, né? Esse povo está disperso, né? Até hoje. Disperso pelo mundo inteiro, né? Mas é também uma prefiguração da nossa peregrinação aqui na Terra, né? Aqui nós somos peregrinos até o dia que chegarmos à pátria celestial. Portanto, irmãos, esse capítulo que acabamos de estudar, na sua simplicidade, é uma das grandes provas da inspiração do livro divino, a Bíblia, porque ela fala de coisas que nem a própria ciência consegue explicar, né? E através da Bíblia a gente vai percebendo, né, essa conexão desde os povos antigos até os dias de hoje, ok? Então essa é a nossa lição de hoje, a lição que fala dessa descendência após o dilúvio, né? Os filhos de Noé, os seus descendentes, a divisão das raças, das línguas e o chamado de um povo especial, um povo para ser o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus que depois nos dão, além dos profetas, nos dão Jesus Cristo, ok? É a nossa lição de hoje, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido. A gente vai continuar ainda nessas lições, né? A próxima lição é a sétima lição, que tem como tema percalços da prosperidade material. Percalços da prosperidade material. Ainda no Velho Testamento, nós vamos ver essas lições, né? Os percalços da prosperidade material. Ok? Espero que os irmãos estejam gostando, estejam entendendo, e estejam guardando as lições para ir somando as demais e então entender toda a história da redenção, né? Queremos dar um abraço também ao Erlindo, né, que entrou já mais no finalzinho, né? E
dizer que estamos felizes com a presença de todos vocês conosco, ok? Vamos orar? Orar e vamos encerrar então esta aula de hoje. A Beth está aqui do meu lado, eu vou pedir para ela orar para encerrar essa nossa aula, né? Ela vai orar. Boa noite, irmãos. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Que possamos estar sempre juntos para aprender do Senhor. É uma bênção, né? Poder saber de todas essas coisas que o Senhor tem para falar conosco. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que passamos estudando a Tua Palavra, Pai, aprendendo do Senhor, aprendendo com os heróis da fé. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou tudo isso para que possamos, ó Pai, aprender a Tua Palavra, colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso viver e falar, Senhor, aos outros que ainda não conhecem Jesus. Nos abençoe nesta noite, ó Deus, abençoe cada uma das famílias que esteve conosco, que a Tua misericórdia, ó Pai, a Tua bênção caia sobre cada família, Pai. Esteja abençoando cada irmão e cada família representada nesta noite. Te pedimos que o Senhor nos abençoe no nosso dia a dia, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nas nossas lutas, muitas vezes dificuldades, mas nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. Ouve a nossa oração, Pai, e dá-nos uma boa noite de repouso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Vamos lembrar que na próxima sexta-feira nós teremos nosso culto, né? Culto das famílias, né? O ECO, né? Estudar, compartilhar, orar. E aí nesse culto a gente canta, louva a Deus, né? Medita na palavra também e ora, né? Tenham todos uma boa semana, né? Que nós estamos no meio da semana, uma boa semana. E sexta-feira juntos, ok? Um abraço, um beijo, Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.